No programa de hoje, vamos conversar com a professora Elisa Reis. A professora Elisa Reis é membro da Academia Brasileira de Ciências, a ABA, e também é membro do Conselho Internacional de Ciência. E conosco vai falar a respeito de alguns temas muito importantes nesta área, sobretudo no momento em que, infelizmente, o governo brasileiro tem cortado cada vez mais investimentos na área de saúde, educação, ciência, tecnologia e inovação. Professora Elisa Reis, minha colega cientista social, seja bem-vinda ao nosso Espaço Cidadão. Obrigada, Robson. É um prazer estar aqui e falar aos seus ouvintes. Prazer tê-la conosco, professora. E eu gostaria que, inicialmente, a senhora apresentasse a ABA, a Academia Brasileira de Ciências, para quem ainda não a conhece. Bom, a ABC, como instituição que congrega cientistas dos mais variados ramos da ciência no Brasil, aliás, de todos os ramos, ela tem um papel central, que é defender os princípios que fazem da atividade científica algo que agrega valor. Para falar primeiro em termos muito gerais, é a função social da ciência é legitimar o conhecimento a serviço da sociedade. Os princípios que garantem esse valor da ciência são liberdade e responsabilidade. Liberdade no sentido de que ela não serve a um senhor, a um determinado setor da sociedade, não presta serviço ao governante da vez, aos interesses do mercado, nem a alguma igreja. Ela é uma entidade que congrega cientistas, assim como outras academias do mundo, e a sua missão é levar à frente bandeiras que são de benefício global, como, por exemplo, desenvolvimento sustentável, lealdade aos princípios constitucionais que ordenam a vida da sociedade, a bandeira da garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros, no nosso caso. Em suma, ela é uma instituição cujo objetivo central é contribuir para objetivos que beneficiem a sociedade como um todo. Perfeito. Professora, e se a gente pudesse, antes de detalhar alguns assuntos importantes, falar sobre o papel da ciência na sociedade, em qualquer parte do mundo, né? Especialmente na sociedade brasileira, né? O que é que a ciência, por exemplo, tem a ver com o desenvolvimento da sociedade e da própria civilização humana? Olha, ciência é uma atividade desinteressada, como eu estava dizendo, porque o interesse dela é geral, né? E ela é uma forma de conhecimento específico. Muita gente se engana achando que ciência se pretende superior a outras formas de conhecimento. Não é isso. O que a ciência reivindica é que os princípios que legitimam o conhecimento que ela gera sejam reconhecidos. Quais são esses princípios? Primeiro, a dúvida sistemática. A ciência, diferentemente da religião, que também tem o seu valor como um conhecimento diferente, ou da filosofia, a ciência não tem uma verdade essencial. Ela Ou busca... seja, a ciência não é um dogma, não é uma crença, Exatamente, né? não é um Em dogma. religião você tem crença. Não, eu acredito que pau é pedra e pau é pedra e acabou-se. Na ciência, não. Ela pelo menos pergunta: será que pau é pedra? Né? Vamos Exatamente. testar, vamos investigar, né? Exatamente, a dúvida sistemática é o que caracteriza a gente. Eu até gosto mais de fazer a distinção com a filosofia, porque religião é um tema que emociona demais as pessoas e elas acham que a gente está brigando com a religião. Não é isso. Grande parte dos cientistas professam religiões específicas que eles escolhem. Mas assim, a filosofia também, né? É um conjunto de prescrições normativas que obedecem à lógica, etc., mas são normas. A ciência não. Ela é a única norma que tem lá é que é preciso seguir regras claras. E por que as regras têm que ser claras? Porque outros cientistas podem checar o que eu faço. Isso é a coisa fundamental do conhecimento Pode científico. checar, criticar, propor Exatamente. modificação, dizer não é bem assim, é por outro caminho, né? Ou Por outro seja, a caminho. ciência é uma construção coletiva, né?
Exatamente, é uma construção coletiva e que está destinada a ser superada. O valor máximo que ela tem, assim, eu descobri coisas até aqui, mas eu sei que existem mais outras coisas a serem descobertas e por isso eu faço os meus procedimentos muito claros para que outros possam seguir meu caminho e avançarem. É Exato. isso que eu compro o conhecimento que é peculiar à ciência, tá? Agora, muita gente acha que a ciência tem nariz em pé, e alguns cientistas têm mesmo, acham que sabem mais que os outros, mas não é isso, é que ele é um Estamos conhecimento tratando de ser humano, né? É normal. exatamente, exatamente, mas, quer dizer, ela tem essa preocupação de ser a dúvida sistemática, como eu disse, e é isso que permite avançar tanto conhecimento. Veja, por exemplo, qual é as pessoas antigamente no Brasil, no censo de 60, a idade média das pessoas era 32 ou 34 anos. Eles morriam muito cedo. Graças à expansão do conhecimento, a média de vida hoje é muito mais alta, mais de 70 anos. Então, a gente está avançando graças à descoberta de remédios, à descoberta de como é que funciona o corpo humano, que são coisas muito simples, Tratamentos médicos, né? E por aí vai. tratamentos médicos, investimentos em condições de moradia, higiene, são diversas coisas que parecem triviais, mas que envolveram muita pesquisa. Sem dúvida. Professora Elisa Reis conosco hoje, ela que é membro da ABA, Academia Brasileira de Ciência, no nosso ABC, espaço ABC. ABC, perdão. Eu vou participar do congresso da ABA, Associação Brasileira de Antropologia, e ficou na minha mente. Da ABC, a Academia Brasileira de Ciências, né? E também conversando conosco sobre a importância, né, da presença da ciência na vida dos seres humanos. Professora, e quando nós imaginamos, né, se a gente for comparar, né, como é que o Brasil trata a ciência e outros países também a tratam, que comentário a senhora poderia fazer? A senhora, que inclusive também é membro do Conselho Internacional de Ciência e tem contato, né, com pessoas do mundo inteiro, né, que em seus países respectivos eles também cuidam desse tema da ciência, tecnologia, inovação, da educação. Robson, essa questão da ciência é muito fascinante, porque você sabe que a gente é uma comunidade mundial. Eu digo sempre que o cientista tem um compromisso com o país onde ele é cidadão, mas a gente também compartilha valores com os cientistas do mundo inteiro. Então, a gente está o tempo todo vendo o que está sendo feito em outros lugares, etc. No meu caso, além dessa participação que você já mencionou, eu já fui de comitê executivo da Associação Internacional de Sociologia, da Associação Internacional de Ciência Política, sou membro da Academia de Ciência para o Terceiro Mundo. São, é, não é que eu sou fanática com organização, é que a ciência leva a gente a interagir universalmente diante desse objetivo comum que nós temos, que é produzir conhecimento nessas condições que eu expliquei. Então, eu vejo. Quando a gente está interagindo com outras pessoas no mundo inteiro, né, com outros países, a gente está, na verdade, na prática, se olhando, né, no espelho, né? Como é que eu estou em relação a Exata, outros países também, não é? pois é, você tocou num ponto muito importante, tá? É, Ser exposto a outras realidades culturais, políticas, sociais, torna mais transparente para a gente o que é o Brasil. Essa experiência eu tenho desde que eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, no MIT, onde eu, pela primeira vez, fui chamada de sul-americana. Eu nunca tinha me pensado como sul-americana. Eu podia falar, eu sou latina, eu sou brasileira, mas o olhar do outro te revela quem você é. E isso, felizmente, eu tenho tido a oportunidade de interagir com cientistas, com colegas dos mais variados contextos sociais e políticos e posso analisar bem as diferenças. Se eu te disser, por exemplo, que eu visitei a Coreia do Sul pela primeira vez no começo dos anos, acho que foi em 91, 92, e quando eu vou lá agora, eu pareço que estou em outro país. O desenvolvimento econômico, político, social, mais econômico e social do que político, avançou tanto que parece um outro país. Quando eu E a visitei, pergunta avançou por quê, né? avançou basicamente em educação, em ciência e em tecnologia. Isso é assim,
óbvio para mim que quando eu vou à Coreia hoje em dia, eu falo, mas não tem nada a ver com o país que eu visitei no começo dos anos 90. A China é um caso ainda mais espetacular, porque cada vez que eu vou lá, parece que eu estou chegando numa cidade onde eu nunca estive, seja Beijing, seja Xangai, onde quer que eu vá. Porque é tanta inovação tecnológica, tanto progresso material. Na China eu posso falar só do progresso material, o resto eu não sei, tá? Mas é que você fica pensando, gente, o que a ciência, o conhecimento, a tecnologia podem fazer para a vida das pessoas. É muita coisa. Basta você ter consenso numa sociedade que, que isso é uma prioridade, que educar as pessoas, que investir em pesquisa, em inovação tecnológica, tem resultados positivos para todo mundo. Isso é. E mesmo você pensar só em educação, imagine, por exemplo, as pessoas, quando eu caminho pela rua, que eu vejo jovens, crianças em situação de rua, né? Eu moro na rua. Eu fico pensando, já imaginou quantos cientistas, músicos, artistas em geral, a gente está perdendo aqui, a gente não está investindo, a gente está impedindo essas pessoas de desenvolverem as suas potencialidades e, ao mesmo tempo, nós estamos diminuindo a criação de riqueza material ou ideal para a nossa sociedade. Então, realmente, é uma questão de pensar coletivamente. Isso é que parece que a gente está falhando muito. Tá? É, é como se a desigualdade social no Brasil tivesse atingido um patamar tal que nós temos sociedades paralelas. É, Esse é o viés extremo, né? Digamos assim, do próprio lado extremo de um capitalismo já exacerbado, né? Selvagem, cruel, o neoliberalismo, né? Que encaminha as pessoas cada vez mais a pensarem de modo individual e não coletivo, né? Coisa a que muitos chamam e tentam confundir a população, chamando de comunismo e outras coisas mais, né? Para afastar, né? Qualquer possibilidade de que a gente pense coletivamente, que a gente pense como um conjunto, né? pois é, você olha o seguinte, que quando a gente pensa, muita gente acha que pensar coletivamente é ser bem intencionado, ser idealista, religioso, mas não se trata disso, é que quando nós não pensamos coletivamente, nós tolhemos possibilidades de crescimento para todo mundo. Você imagina, por exemplo, se nós investíssemos mais em educação, o incremento de produtividade que haveria para a economia brasileira. A produtividade da economia, do trabalho na economia brasileira é muito baixa porque as pessoas não têm formação adequada. Elas não receberam esse insumo fundamental que capacite a elas criar riqueza. Se nós tivéssemos uma boa educação, como tem a Coreia do Sul, que eu estava mencionando, né, seria muito, seria óbvio que haveria um crescimento de produtividade enorme e que todo mundo se beneficiaria. Essa ideia de pensar só o meu pedacinho, o meu interesse pessoal, é uma lógica muito de curto prazo. Exatamente, né? E bastante egoísta, né? E a falta de visão, né? Visão muito pequena, estreita, porque se o país não estiver, não for bom para mim, né? Não estiver, não, ele não vai ser bom para você, não é? Ou seja, se não tiver bom para uns, não vai ser bom para todo mundo, né? Você acaba tendo problemas sociais crescendo cada vez mais, muitas vezes se transformando em problemas de segurança pública e no final das contas, né? A gente vai rompendo até mesmo com o pacto civilizatório que ainda de certo modo, dá uma relativa unidade, né, ao povo brasileiro e ao povo de qualquer país. Professora, aí eu pediria que a senhora comentasse, né, sobre os prejuízos, né, que um país como o nosso tem na hora que deixa de investir em saúde e educação, e sobretudo educação, que é o nosso tema principal, né, como também de investir em ciência, tecnologia e inovação. Eu faço a pergunta porque, tempos atrás, houve uma decisão mas infelizmente parece que ficou apenas no âmbito do governo, porque não se concretizou como uma decisão de Estado que ninguém pudesse modificar depois. Tivemos na ocasião ainda a ex-presidente Dilma Rousseff que destinou, por exemplo, né, trabalhou para destinar boa parte dos recursos do próprio pré-sal, né, do nosso petróleo,
para a saúde e para a educação, sobretudo para a educação. Mas hoje o que nós vemos é tantos cortes na área da educação, ciência e tecnologia, e, em contrário, se aumenta, por exemplo, o orçamento das Forças Armadas. Ano passado, quase que o orçamento das Forças Armadas ultrapassou o orçamento da educação do país. Isso é realmente essa questão que você está mencionando de reservar fundos para investimento em pesquisa e inovação, é que a gente tem está atrelado aos fundos setoriais. Foi uma política muito inteligente, muito avançada, que cada setor teria uma, uma reserva de recursos para investir no seu próprio desenvolvimento. Agora, na verdade, isso foi pactado politicamente, consolidado, isso era um princípio. O problema é que você tem violações dos pactos constituídos, negociados, acordados nas esferas competentes, e aí chega alguém interessado em algo a curto prazo, que nesse caso é a reeleição, né? E decide que não, que aquilo ali pode ser, faz alguma ginástica. Eu acho engraçado que as pessoas fazem ginásticas que são absolutamente fáceis de desmanchar e, no entanto, quando você pensa que quando houve o impeachment da presidente Dilma, eles levantaram a hipótese, a questão, a hipótese não, o crime, o suposto crime de pedaladas fiscais. Isso. Olha quantas pedaladas que nós temos agora que são muito mais escandalosas. As que E não são nem investigadas, porque a Procuradoria-Geral da República virou digamos assim, a advocacia geral do presidente da República, né? eu acho que a gente tem que repensar não só investimento em ciência, tecnologia, inovação, educação, mas também temos que pensar onde é que nós, como sociedade civil, estamos falhando, né? Eu acho que a desigualdade cria, ela alimenta a própria desgraça que ela gera continuamente, porque você torna muito difícil criar coesão social na, entre os diferentes estratos da população. Cada um defende os seus interesses. Você veja, por exemplo, a questão de segurança pessoal, né? Olha, essa estupidez que é dizer que armar as pessoas aumenta a segurança pessoal. Nós sabemos que é exatamente o contrário, que você tem que pensar em políticas públicas, soluções públicas. Enquanto nós estivermos facilitando venda de arma, fomentando um mercado de segurança pessoal, milícia e coisas pelo tal, como tal, a gente está simplesmente botando lenha na fogueira, aumentando o nosso problema. Sem dúvida, né? E as estatísticas provam justamente o contrário, a própria ciência, né? De que essa história dá armas para o povo e só piora, infelizmente, a situação que a gente tem. Professora, e como seria possível, né, na sua avaliação, nós caminharmos para uma conscientização de parte da população que ainda não compreende a importância da ciência, para que isso pudesse servir até de pressão para a nossa elite política e econômica tratar de uma vez por todas, os investimentos em ciência, tecnologia, educação e inovação como política de Estado, né, protegidas contra humores de governos que, às vezes, simplesmente destroem tudo aquilo que foi construído. Pois é, aí eu acho que a gente tem que pensar em diversas frentes, tá? É, essa questão de política de Estado versus política de governo é uma questão que, para ser resolvida, ela precisa de engajamento da sociedade. Porque a atividade política dos políticos, ela é, por definição, predominantemente curto prazo. Políticos querem se eleger, se reeleger, ter apoio, então eles pensam a curto prazo. É natural que seja assim. Mas é natural até certo ponto, porque uma, uma comunidade política madura, a competição entre os diferentes interesses é organizada de forma tal que, porque uns podem ser denunciados pelos outros, todo mundo pensa a longo prazo, minimamente. Ainda que predominem interesses de curto prazo, eu não posso desmoralizar o meu partido. Agora, os partidos aqui não têm consistência, são uma sopa de letrinhas.
tirando, sei lá, o Partido dos Trabalhadores, e tem alguma que tem estabilidade, que tem uma linha coerente, é muito difícil você encontrar consistência partidária em outras siglas. Eu espero que o PSDB, que no momento está inativo, consiga se reviver como partido, mas era o que a gente tinha nesses dois. O resto sempre foi sopa de letrinha. Ele muda. Pensa, por exemplo, desses nossos candidatos que estão aí disputando a presidência, alguns já foram de 7 países, de 7 partidos, desculpa. Então, quer dizer, a vida Cadê partidária. a consistência partidária, ideológica, né? Os compromissos, né? Projeto coletivo não existe, né? Isso não quer dizer que política é uma atividade condenada, não. Eu acho que isso é um erro. Política é fundamental. Parte do problema que nós estamos agora é que a população elegeu um candidato que se vendia como não político. Nós precisamos de candidatos que se digam frontalmente: eu estou fazendo política. E que é E pelo não caminho da política que a gente vai sair dessa situação que é esse Estado, né? Que a exatamente. gente está. Tem que ser pela política. Agora, a política tem que ser vitalizada pela pressão social. É o cidadão que precisa reclamar. Então, o que a gente tem que fazer? Eu acho que nós, como cientistas, temos uma função muito importante, que é falar, dialogar com a população. Não, quer dizer, realmente não faz sentido o cientista se fechar lá na sua torre e achar que... Quer dizer, alguns fazem isso por temperamento e estão contribuindo também, mas assim, a lógica da ciência tem que ser comunicativa. Sem dúvida. Ela tem que dizer para as pessoas por que ela é importante. As pessoas não vão adivinhar isso. Tá? Você tem que mostrar por que ter saneamento numa comunidade aumenta, melhora a qualidade de vida de todo mundo. São coisas muito básicas que nós não estamos fazendo. Isso estou pensando na coisa mais material, mas pensa o que um cientista social pode fazer. Ao invés, ao invés de ficar simplesmente é, reclamando ou fazendo a política de autoajuda, dizendo que a minha minoria está sendo prejudicada, tem que fazer isso. Minorias têm que batalhar, mas elas têm também que mostrar que elas são parte de um todo. Enquanto o barco estiver desgovernado, nós todos afundamos se o barco continuar assim. Né? Agora, muita gente fala, não, a gente tem que cobrar mais filantropia. Filantropia é bom, ninguém vai jogar fora. Mas filantropia só não resolve problemas sociais, econômicos, tecnológicos, porque ela não é coordenada, porque ela depende da vontade da pessoa, das pessoas. Quer dizer, filantropia ajuda muito, mas tem que haver atuação interessada. Por isso que eu estava te dizendo, quando o mercado entender que se ele se juntar às demandas sociais, todo mundo vai melhorar, nós vamos estar num caminho melhor. Eu tenho um estudo que eu acho que é revelador, eu comparei em 2 momentos diferentes o Brasil e a África do Sul, com um intervalo de 20 anos. No primeiro momento, ele não era só Brasil e África do Sul, tinha 5 países: Bangladesh, Filipinas, Haiti, África do Sul e Brasil. No primeiro momento, que era volta de 93, mais ou menos, Brasil e África do Sul, a elite desses 2 países era muito parecida. Diferentemente das Filipinas, diferentemente de Bangladesh, elas aqui e na África do Sul, a elite econômica, política e burocrática, mas sobretudo a econômica, achava que desigualdade é um problema que vai se resolver quando a economia crescer mais. É a famosa história de que o bolo tem que crescer primeiro. E quando eu repeti esse estudo 20 anos depois, em 2013, o Brasil não era mais tão parecido com a África do Sul. A África do Sul continuou achando exatamente isso. Aqui no Brasil, parte da elite econômica e grande parte das elites burocráticas e políticas achavam que é importante redistribuir porque isso melhora a vida de todo mundo. O que a gente tinha nesse momento, em 2013? A gente tinha aquela grande expansão da classe média, chamada nova classe média, que, na verdade, era uma classe média baixa, Isso. mas era
um grupo de pessoas, um montante significativamente de brasileiros, que pela primeira vez abriu uma conta de banco, por exemplo. Foi um número muito significativo. E isso fez com que o setor, as elites econômicas percebessem que se o poder de compra deles aumenta, nós também lucramos como empresários, como grandes empresas. Ou Então, seja, é o contrário, vem de baixo para cima, né? A é, produção dessa riqueza, né? Que vem é, com o trabalho, que gera riqueza, né? Renda, né? É é, exatamente o trabalho, não o investimento no capital financeiro que não tem pátria, né? E não tem compromisso com o crescimento do país, né? você vê, não é só porque a elite econômica era caridosa ou filantrópica que mudou, é que ela percebeu que era no interesse dela, e não tem nada de errado ter interesse. Se a gente tiver interesses próprios, mas souber coordenar esse interesse, reconhecer que os outros também têm interesse, que os pobres também têm interesse, a gente pode junto avançar. Sem dúvida. É um pacto civilizatório, né, Pacto professor? civilizatório. É, Perfeito. eu até queria te contar de uma última coisa, que nós temos Sim. tempos ainda. E É, para a gente finalizar, né, eu gostaria justamente assim, professor, agradecer sua participação, né, dizer que seja sempre bem-vindo, e eu deixo esse momento final, né, para as suas despedidas, junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham, e pode justamente complementar com a informação que a senhora considere relevante. sim, eu ia falar do painel internacional de progresso social de que eu faço parte, que é uma coisa que reúne mais de 300 cientistas sociais do mundo inteiro, né? Mas isso eu acho que eu vou reservar para uma outra conversa, porque o mais importante para nós aqui agora é falar sobre o papel da ciência nesse momento para a sociedade brasileira. Isso, Como membro da Academia Brasileira de Ciência, eu acho que eu tenho obrigação de divulgar, tanto quanto eu puder, qual é o papel da ciência. Ciência não tem valor se ela não agregar valor social. O conhecimento científico se valida para a sociedade. É por isso que a gente tem que financiar a pesquisa. Não é porque o cientista é inteligente, porque ele é bonzinho, nada disso. É porque o cientista tem uma missão social. E quando nós reconhecermos isso, quando a população brasileira sentir que investimento em educação, ciência e tecnologia melhora a vida de todos nós, eu acho que a gente vai estar avançando não só em termos materiais, mas nós vamos dar também entender qual é o sentido de coparticipar de uma nação, de ser co-cidadão, de ter uma meta comum para a sociedade brasileira, que tem tantos recursos, tanta potencialidade de crescer, e que não pode ser tolhida por interesses mesquinhos, de curto prazo, pela miopia de alguns. É por isso que é tão importante chamar a população a participar, a cobrar essas soluções, que eu espero a gente tenha condições de realizar no futuro sem próximo. dúvida. Muito obrigado, professor. Obrigada a você, Robson. É um prazer falar com você e com o seu público. Obrigado.